reação química para ser determinada. Por exemplo, já ouviram falar do éter? Sim, todo mundo conhece o éter. Eu ia falar o etanol, o álcool etílico, mas é muito simples. Vocês vão saber a resposta. O éter é um outro composto. Se eu chegar assim para vocês, o éter sofre combustão na presença de oxigênio? Não sei. Não é isso a resposta? O éter sofre combustão? Não sei. Aí eu pego vocês, levo lá para o laboratório de química. Eu dou um éter para vocês. Ó, gente, isso aqui é o éter. Aí eu pergunto, o éter sofre combustão na presença de oxigênio? O que vocês vão fazer para descobrir? Vocês vão ficar olhando para o éter? Não. Vocês vão pegar o éter, colocar no recipiente e fazer o quê? Colocar fogo nele. Gente, coloca só um pouquinho, vai que ele pega fogo e explode, não é isso? Então coloca só um pouco. Então você vai lá e vai colocar fogo no éter, aí começa a pegar fogo. Qual é a conclusão? Sim, o éter sofre combustão na presença de oxigênio, né? Agora, como é que você descobriu isso? Você tem que fazer uma reação química. Ah, professor, mas a combustão é uma reação química? Sim, sempre que muda a substância é uma reação química. Então a reação química, ela altera a substância. Tanto é que quando você queima o éter, você tem CO2 e água, tá bom? Então essa é uma propriedade química da matéria, entenderam? Então nós temos as propriedades físicas e nós temos as propriedades químicas da matéria, tá bom? Tudo bem? Então tá jóia. Tem outras propriedades, como uma propriedade interessante, que é a propriedade organoléptica. As propriedades organolépticas da matéria é pelos 5 sentidos. Uma delas seria o sabor. Sabor é uma propriedade organoléptica da matéria, né? Por exemplo, sabor doce, sabor azedo. Vocês sabiam que a definição de ácido há muito tempo atrás era assim: substâncias de sabor azedo. Aí eu chego para vocês, gente, eu quero saber se isso aqui é um ácido. É um ácido, dá para fazer isso? Fica complicado, não fica? Mas era definido pelo sabor, olha que coisa. Tá, hoje não dá mais, né, gente? Você vai provar ácido sulfúrico? Não tem como, né? Lógico que deve ser azedo, nunca provei. Mas como como é azedo, né? Deve ser, como é ácido sulfúrico, deve ser azedo, não sei. Mas vamos pegar algum exemplo de ácido que nós podemos provar. Vinagre. Vinagre é um ácido. Que ácido que é? Isso, ácido acético, muito bem. O vinagre é o ácido acético, que vocês conhecem muito bem. Um outro exemplo de ácido, também serve para temperar a salada. Isso, limão é a fruta que tem esse ácido, não é? O ácido cítrico. Por que vocês acham que tem esse nome? É azedo, né? Ele é azedo, então ele tem ácido. Então, são sabores azedo. Alguém já chupou ácido acetil salicílico? Não? Nunca chuparam ácido acetil salicílico? Tá, vou dar o nome comercial, aspirina. Delícia, eu gosto, né? A aspirina tem sabor azedo, tá? Ela é o ácido acetil salicílico, tá? Então os ácidos, eles apresentam sabor azedo, é uma propriedade da matéria. Agora o mais interessante são as bases, os hidróxidos, tem propriedades organolépticas também. Eles têm sabor adstringente. Ah, professor, que chique. É só porque está gravando. Não, adstringente significa marrento. Quem já comeu caqui? Verde. É gostoso, né? Tem aquele sabor. Aquilo lá é um sabor de soda cáustica. Pelo amor de Deus, hein, gente? Deixa eu ver. Não, tá? Mas é o sabor adstringente. São as bases, tem sabor adstringente. Professor, mas ninguém vai provar, né? Não, espero que não. Outra propriedade das bases, propriedades organolépticas, deixa a pele lisa. Verdade. É uma base, um hidróxido, se você passar soda cáustica na pele, ela fica lisa. Depois ela some, mas ela fica lisa, né? Ela vai, né? Mas você vê, gente, é incrível. O professor já passou? Sim, acidentalmente já. Fica igual um sabão. Tanto é que sabão é básico, né? Ele fica liso. Aí depois se passa na água, porque o negócio... Então essas propriedades são propriedades organolépticas. Entenderam? Sim, tranquilo, né? Sem maiores problemas, tá bom? Então tá jóia.
Bem, gente, já falei então das propriedades físicas, já falei das propriedades químicas, já falei das propriedades organolépticas, agora eu vou falar de uma coisa muito importante. Então agora eu vou falar o que é um elemento químico. Então vamos lá então. Elemento químico. O que é um elemento químico? Ou o que são os elementos químicos? Todo mundo aqui já viu uma tabela periódica? Sim, tabela periódica é onde nós temos todos os elementos químicos conhecidos. Então, na tabela periódica, quem não viu, gente, veja que ela é linda, né? Eu acho linda a tabela periódica. Alguém poderia me dar um exemplo de um elemento? E, por favor, não venha com hidrogênio, oxigênio. Vamos, né, usar elementos mais... Isso, cálcio. O que mais? Hélio. Oi? Tungstênio, muito bem, né? Tungstênio é muito bom. O que mais? Flúor. Isso tem um monte, né? Gente, só não vamos me falar água. Ué, mas água não é elemento químico? Não, gente, tá? Elemento químico, ele tá lá na tabela periódica, ele é um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Então, se você pegar o elemento químico hidrogênio, é um conjunto de átomos de hidrogênio. Né? Se você pegar o elemento químico, qual mais falaram? Tungstênio, gostei de tungstênio, né? Podia ser o nome de uma pessoa, né? Pessoa, tungstênio, né? Tungstênio é o W, né? O tungstênio é lindo. Então, tungstênio é o elemento químico tungstênio, ele vai ser o quê? É um conjunto de átomos de tungstênio. Então, são vários átomos de tungstênio. Então, isso aí nós chamamos de elemento químico. Tá lá na tabela periódica. Tudo bem? Tá. Vamos pegar alguns exemplos, então. Vamos lá. Ó, então, vocês falaram aqui. Exemplos de elemento químico. Lá na tabela periódica. Na, sódio. Professor, é difícil, né, essa química? Na, sódio, tinha que ser SO. Gente, é que alguns elementos nós usamos a nomenclatura no latim. Então, Na nada mais é do que nátrion. Não é bonito? Sim. Potássio é o K. Potássio é o cátrium, né? Tungstênio é o wolfram, né? Isso, wolfram, alguma coisa desse tipo. Professor, Na, eu posso colocar os dois minúsculos? Não. Pelo amor de Deus, não pode colocar os dois minúsculos. Professor, posso colocar os dois maiúsculos? Não, não pode. Elemento químico nós representamos assim. Se tiver uma letra, maiúscula. Duas letras, uma maiúscula e uma minúscula. Três letras, uma maiúscula, duas minúsculas. Tem três letras? Tem. Os últimos elementos da tabela periódica estão decidindo o nome, né? Não sabe se é Zé, se é Antônio, estão colocando lá três letras por enquanto, ok? Por enquanto, tá? Então isso aqui é o sódio. Qual foi? O que mais que vocês disseram? Isso, não estou escutando nada. Carbono, muito bem. Aí eu uso um só, né? Que é o C maiúsculo, tá? Só mais um. Oi? Não, fala um que eu sei o símbolo, né? Isso, ouro, muito bem. Né? Pronto, não fica... Tá aí. O ouro é o AU, áureo, né? Então tá aí, gente. Eu posso citar vários exemplos de elemento químico aqui. Tá. O elemento químico, ele vai formar o que nós chamamos de substâncias. Isso, nós temos aqui as substâncias. Então, as substâncias, gente, são formadas por elementos químicos, né? Por átomos. Então, tem gente que fala substância química. Não há necessidade, é uma substância. O que é uma substância, gente? Então, a substância, ela vai ser uma combinação de átomos através de ligações químicas. Aí nós vamos estar ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. Então, nós temos substâncias. Gente, a substância, ela é formada por elementos químicos. Vocês poderiam me dar um exemplo de uma substância? Isso, lógico, H2O. Não é isso? H2O é uma substância. Que substância que é essa? A água. Essa água, essa substância água, ela tem quantos elementos químicos? 2. Ela tem 2 elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Mas ela tem quantos átomos? 3 átomos. São 2 átomos de hidrogênio e um átomo de
oxigênio. Então aqui são 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, tudo bem? Então isso aqui é uma substância. Agora eu quero ver mais um exemplo de substância. Isso, o famoso ácido sulfúrico. Ele falou H2SO4. Quantos elementos nós temos aqui? 3 elementos. Então aqui a substância ácido sulfúrico é formada por 3 elementos: hidrogênio, enxofre e oxigênio. Quantos átomos? 7 átomos. 2, 3, 7. Então isso aqui é o ácido sulfúrico, né? Só mais um para encerrar. Vamos fazer mais um aqui. Vamos pegar uma substância muito conhecida também, C6H12O6. Falei que era conhecido, o pessoal já completou ela. C6H12O6 é a famosa, aí pode ser a glicose, pode ser a frutose, né? Mas vamos pegar a glicose. Quantos elementos químicos tem? 3 elementos químicos. Quantos átomos? 6, 18, 24 átomos, tá? Gente, esse número que indica a quantidade de átomos do elemento químico, ele é chamado de índice, tá bom? De novo, esse número que indica a quantidade de átomos do elemento químico é chamado de índice. Então aqui nós temos índice 2 para o hidrogênio. Qual é o índice aqui para o oxigênio? Índice 6, tá bom? Então, ficou bem claro isso aí. Tá aí a substância. Pronto. A substância, ela pode ser de 2 tipos. Então acompanha aqui. Primeiro, substância simples. A substância simples é aquela substância que só tem um elemento. Então ela é formada, eu não disse por um átomo, gente, eu disse por um elemento. Então substância simples é a substância formada por um elemento. Vamos ver alguns exemplos? Então vamos. Hidrogênio. Hidrogênio é um exemplo de substância simples. Então, exemplo, hidrogênio, H2, é uma substância simples. Professor, é a mesma coisa que elemento. Seguinte, o elemento hidrogênio é representado pela letra H maiúscula, só. A substância simples hidrogênio é representado por H2. Então, se eu coloco H2, eu estou falando de quem? Da substância hidrogênio. Se eu coloco H, eu estou falando de quem? Do elemento hidrogênio. Mas existem alguns elementos que o símbolo é igual à substância. Oi? Seguinte, se eu coloco assim, ferro, o elemento ferro também é representado assim. A substância ferro também é representado assim. E aí? É substância ou elemento? Depende do contexto. Se eu falo assim, na construção nós usamos muito ferro. Estou falando do quê? Substância ferro. Agora se eu falo assim, o sulfato ferroso contém um átomo de ferro. Estou falando de quem? Do elemento ferro. Então quando eles forem iguais, você vai ter que olhar o contexto, né, do ferro. Alguns vestibulares colocaram assim, o elemento cloro é representado pelo símbolo Cl2 e está na família dos halogênios, localizado na coluna 17. Aí o vestibulando fez o quê? Vou lá dar uma olhada. Tem uma tabela no vestibular, vou lá dar uma olhada. Foi lá na tabela, adivinha onde estava o Cl? Nos halogênios. Adivinha qual coluna? 17. Adivinha o que o vestibulando fez? Marcou. Adivinha o que aconteceu? Errou. Por quê? Porque o símbolo do elemento cloro não é Cl2. O símbolo do elemento cloro é Cl. Tá? Então, quando eu coloco... quando eu faço isso, aí é substância cloro, tá bom? Tá? Então, isso aqui é a substância cloro, que vai ser o Cl2. Tá? Então, essas são exemplos de substância simples. Quando a substância não é simples, a substância é o quê? Composta. Muito bem. Então, eu tenho
a substância composta. Então, quando a substância não é simples, a substância será composta. A substância composta, eu tenho mais de um elemento. Então, quando eu tenho mais de um elemento, eu tenho uma substância composta.